Fala aí, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estamos aqui para ler um artigo esse que foi postado no SK Nexus, que é Jogo e Saúde Mental, o bom, o ruim e o problema do vício. Vamos ler ele em íntegra, tá? Eu não li esse artigo ainda, vamos ler com vocês. E eu vou dar meus pitacos a respeito do que está se propondo o título, com a descrição e com dar um match com o desenvolvimento desse artigo, beleza? Mas de antemão já peço para deixar o seu like e a sua inscrição no canal se ainda você não é inscrito. Me ajude a bater aí até 100 mil inscritos no final desse ano. E vamos pro vídeo, beleza? Bom, você já se perguntou, e se aquilo que ajuda você a escapar do estresse também estiver silenciosamente aumentando? Tenho certeza de que todos nós conhecemos o mundo dos games, certo? Mesmo que você não seja um gamer hardcore, com certeza já conhece pelo menos um pouco, tá? Ok? Esse aqui, ó, pelo início, aparentemente tá endereçando as pessoas que são... Pode ser do público hardcore, pode ser do público mais jovem, pode ser do público mais iniciante, entendeu? Eu posso que cada um de nós tem uma história completa sobre como começou a jogar. Cara, eu comecei a jogar com 8 anos de idade, velho. Meu primeiro jogo foi pra Nintendinho, né? Que era Toy Story, velho. Toy Story do Nintendinho foi da hora, mano. Enquanto alguns de nós nos sentimos atraídos pelo mundo dos jogos offline, outros preferiam jogar online com os amigos. E sim, eu entendo. Jogos podem te deixar com raiva o suficiente para quebrar teclado, mas na verdade jogos que nem sempre são assim, certo? É verdade. Jogos ultra mega competitivos como Valorant, LoL, Dota, todos jogos assim ultra mega competitivo te deixa a ponto de quebrar teclado. Conheço tem um amigo que já quebrou muitos teclados na vida aí, velho. Salve, Léo! Se estiver vendo esse vídeo aí. Eles oferecem uma pequena fuga da realidade e os transportam para um mundo onde você não precisa se preocupar com nada nem por um momento. Verdade, para quem tem... Isso envolve também para quem tem TDAH, né? Que tem o hiperfoco. E o hiperfoco, ele te deixa mais vidrado ainda no que você gosta, sabe? Então, eu tenho um TDAH, então, tipo... O que eu tô falando tem lugar de fala, né? Obviamente. Isso realmente ele te deixa focado e você esquece de tudo, mano. Tudo à sua volta, entendeu? É bem difícil de tirar desse mundo aí. Mas aqui está o problema. A parte em que os jogos oferecem uma fuga da realidade... Pera. Mas aqui está um problema. A parte em que os jogos oferecem uma fuga da realidade, algumas pessoas levam isso para o lado pessoal. Elas se viciam nos jogos por causa desse recurso. E adivinha qual é a pior parte? Tá... Espera que eu não entendi esse trecho aqui não. Elas oferecem uma fuga da realidade? Algumas pessoas levam isso pro lado pessoal, tá? Elas se viciam no jogo por causa desse recurso. E adivinha qual é a pior parte? Tá, entendi agora. Por conta de ficar vidrado, entendi, tá. Gradualmente eles são atraídos para o sistema sem nem perceber, o que é um problema muito sério na sociedade moderna. Para muitos de vocês que estão lendo isso, jogar pode ser apenas uma forma de diversão, mas para milhões de pessoas é algo completamente diferente. Cada pessoa tem filtros diferentes, né? Cada pessoa interpreta o mundo de uma forma diferente, então eu não entendo realmente. Para eles, jogar é como um hábito diário, um espaço social, uma maneira de relaxar depois de um longo dia, correto? Veja bem, os jogos são projetados para oferecer uma sensação de controle, realização e até mesmo pertencimento, e muitas pessoas não estão nem perto de conseguir nada na vida. Cara, é bem triste, né, pra pensar assim, velho. Que realmente o jogo em si foi projetado para aliviar estresse, né? É você se divertir com seus amigos, é você fazer novas amizades também, para jogos multiplayer, né? Muitas pessoas não estão nem perto de conseguir nada na vida porque tá muito focado só no jogo. Meio que se blindou da vida real, se vidrou apenas no lado virtual, saca? Cara, é bizarro, mano. Eles pegam a rota de fuga e perseguem as coisas que deveriam alcançar na vida real dentro dos jogos. É isso que eu acabei de falar, né? Assim que as pessoas se tornam vítimas dessa mentalidade específica que descrevi acima, as telas começam a brilhar por mais tempo e um lado diferente da história começa a emergir. Que no caso aí é o vício, né? Esse trecho aqui já resume muito bem o artigo. E hoje, nosso objetivo é desvendar o lado obscuro que surge quando as pessoas se entregam aos jogos. Também discutiremos como ferramenta chamada jogos pode melhorar a saúde mental se usada corretamente. E não paramos por aqui. Discutiremos muitas outras coisas interessantes relacionadas a esse tópico. Perfeito. Por enquanto estou concordando. Algumas coisas eu discordo, outras coisas eu concordo, né? O lado positivo dos jogos.
Sejamos realistas, jogar não é considerado algo muito bom, pois os danos que podem causar ao cérebro humano são extraordinários. No entanto, isso não significa que jogar seja completamente errado. Cara, aqui eu discordo um pouco, hein? Jogar sim é muito bom, cientificamente falando, né? Principalmente tipos de jogos que você joga. Por exemplo, FPS aumenta o seu nível de reflexos. MMORPG, você consegue, sob pressão, ter uma melhor saída, né? Uma melhor escolha. Isso baseado na ciência, tá, rapaziada? Isso baseado na ciência. Que temos até então, né? Mas quando você extrapola esse limite, você fica viciado. E aí você se blinda, né, da realidade e foca apenas no mundo virtual, o que é coisa ruim, né, obviamente. Porque, pô, você é vivo, cara. Você não foi feito virtualmente, saca? A verdade é que jogar em si tem muitos efeitos positivos no cérebro humano. Ué, esse contradiz aqui? Enfim. Então, antes de falarmos sobre as desvantagens, vamos explorar o outro lado bom. Aliás, vamos explorar o outro lado e discutir as maneiras pelas quais os jogos podem realmente ser uma boa força para o bem. Como os jogos nos ajudam a recarregar as energias. Veja bem, os jogos podem ser usados para resolver inúmeros problemas mentais. E não sou eu que diz isso. Há pesquisadores de verdade conduzindo pesquisas sobre o assunto. Um assunto conduzido pela East Carolina University descobriu que o jogar videogames casuais levou à redução de 57% dos sintomas de depressão entre as outras pessoas. Cara, realmente, não só reduzir a depressão, né, mas tem jogos também que ajudam a melhorar a sua coordenação motora e por aí vai, né? Este é apenas um dos exemplos que eu estou falando. E as coisas não param por aí. Há muitos outros estudos que indicam que jogar videogames como Tetris pode ajudar a controlar o estresse e a ansiedade. Jogar esses jogos permite que os jogadores entrem em um estado de fluxo, o flow, né? Aqui, é porque eu traduzi esse artigo aqui. Ele original tá em inglês, tá? É o flow, estado de flow state. O que pode ajudá-los a esquecer pensamentos negativos, ao mesmo tempo que promove uma sensação de calma. Cara, e quando você entra no estado de fluxo ou flow state, pra quem tem TDAH, mano, esquece. Realmente, tipo, quando bater o olho assim, você começa a jogar, por exemplo, 1h da tarde. Você bate o olho no relógio, tá 6 horas, 7 horas da noite. E nem passou, tipo, muito tempo assim na sua cabeça, sabe? Vamos esquecer os diferentes materiais de pesquisa por um momento e deixar que eu conte sobre a minha experiência pessoal quando se trata de jogos para se tornar uma coisa mais interessante, tá? Agora eu vou entrar na experiência pessoal do cara, tá? Quando eu era mais novo, eu costumava fazer a lição de casa e revisão rapidamente só para eu poder jogar no meu jogo favorito. Pô, cara, eu também fazia muito isso. Acho que é normal pra quem tá interagindo pela primeira vez, assim, sabe? Fica com um ar de novidade, fica, pô, mano, isso aqui é uma coisa mística, sabe? Eu só queria entrar no meu jogo favorito e no segundo que eu fiz isso, a vibe toda mudou literalmente. Era pura dopamina, havia dias que eu me sentia mentalmente esgotado, mas no momento que eu começava a jogar meu jogo favorito, tudo mudava. Perfeito, sim, concordo em partes aqui. A primeira parte aqui realmente é pura dopamina, né? Porque, pô, seu cérebro vai estar estimulando tendo vários estímulos ali do jogo. Tem a parte visual, tem a parte, pô, do roteiro do jogo. Enfim, isso tudo mudava, tá? Jogar era como apertar um botão de reset, tá? Costumava reiniciar a mente e aposto que muitos de vocês que estão lendo devem ter uma história parecida. Jogar é realmente uma maneira de sentir algo bom em um mundo que muitas vezes pode parecer um pouco pesado demais. Concordo com esse statement dele aqui. E realmente, cara, o mundo hoje em dia é puro caos, destruição, uma coisa maluca. E pra você fugir dessa realidade, vamos jogar, né, cara? Ele te transporta pra outro universo, onde que nada disso tem, sabe? Tipo, é muito gostoso mesmo. E realmente é um botão de reset, né? Jogos com conexão social. Aqui provavelmente vai entrar com jogos multiplayer, MMORPG e por aí vai. Se você é uma daquelas pessoas que não curte jogos, provavelmente tem essa imagem de que você mata dragões e tenta jogar pra ganhar uma recompensa, certo? Mas jogar não é só fugir da tempestade em Fortnite ou matar feras em Dark Souls. Às vezes é só relaxar em chamadas do Discord e desabafar sobre sua vida ou amigos. Cara, isso aqui você tá precisando de um psicólogo, velho. Se você quiser só entrar no Discord e desabafar, melhor profissionais aí, entendeu? Na área e tal. Ainda me lembro de conhecer alguns dos meus melhores amigos através do Fortnite. Eles eram da Índia e apesar de estarmos de quilômetros de distância, tínhamos muito em comum. Participávamos de jogos, conversávamos sobre coisas aleatórias e ríamos
das coisas mais bobas. E aquelas sessões noturnas, honestamente, se tornaram a melhor parte da minha vida. Havia momentos em que tudo ao meu redor parecia pesado, mas aquelas noites de jogos me faziam esquecer tudo, mesmo por um pouco de tempo. Como eu disse anteriormente, você realmente consegue fazer boas amizades através dos jogos, principalmente os jogos online, que os jogos offline você não consegue. Você não tem contato ali pessoa a pessoa, né? Cara, e aí é melhor você contratar uma pessoa já especializada na área, questão de psicologia, psicólogo, né? E você se abrir pra eles do que pra qualquer um assim da vida. Porque, pô, mal você conhece a pessoa, entendeu? E, pô, isso eu acho paia. Tenho certeza que não sou o único numa história como essas. Tenho certeza de que muitos de vocês já conheceram alguém especial através de um jogo. Assim como eu, se você teve um desses momentos, sinta-se à vontade de compartilhar nos comentários. Adoraria saber. Cara, já conheci muitas pessoas online, papo de amizade assim, mas os melhores são os que, tipo, andam contigo, saca? Te conhece realmente desde pequeno. Esses são os melhores. Mas eu não tô julgando quem faz amizade, tipo, via internet ou via jogo, que é bom também, tá? O que eu estou tentando dizer né, mesmo no conforto do seu quarto, os jogos permitem que as pessoas criem conexões sociais. Essas chamadas no Discord, enquanto jogamos, nos permite jogar nossa timidez para longe, nos ensinam como nos comunicar com as pessoas, e esses são apenas alguns benefícios que eles têm de cabeça. Sim, não tem a parte de interação social humana ali, né? Eu digo no sentido, tipo, fisicamente. Pô, você lá, tá vendo a pessoa, troca ideia, entendeu? E hoje em dia o pessoal se sente muito mais confortável no mundo digital do que no mundo físico, né? Como os jogos aumentam as habilidades cognitivas. Esse que é um tópico que eu abordei no início do vídeo, né? E vamos destrinchar sobre ele agora, certo? Já falamos sobre como os jogos podem ajudar a aliviar a depressão e como eles nos ensinam a construir conexões sociais. Mas as coisas não param por aí. Os jogos também são responsáveis por aprimorar as habilidades cognitivas de uma pessoa, foi o que eu disse anteriormente. Pode parecer que eu estou inventando, mas diversos estudos foram conduzidos sobre esse tópico específico. Um estudo publicado no JAMA Network Open descobriu que crianças que jogavam videogame por 3 ou mais horas diariamente tinham melhor desempenho em tarefas cognitivas envolvendo um controle de impulsos e memória de trabalho em comparação às que não jogavam. Aí, ó. Vai, mete o pau aí agora. Fala que videogame é ruim. Fala que o videogame é coisa do capeta. Um ponto importante a ser observado é que jogos diferentes ensinam coisas diferentes a cada pessoa. Por exemplo, jogar como xadrez, Civilization, StarCraft exigem que os jogadores prevejam os movimentos do oponente, gerenciem recursos e trabalhem em estratégias a longo prazo. Esses jogos aprimoram o pensamento crítico e a previsão. Super concordo, nada a acrescentar e nada a retirar. Outros jogos de ação como Call of Duty e Overwatch exigem processamento rápido de informação e multitarefa. Esses jogos comprovadamente melhoram a capacidade de atenção e retenção de memória. Sei que é difícil de acreditar no que isso acabei de dizer, mas você pode dar uma olhada no estudo da meta-análise. Este estudo comprova a integridade das palavras que eu afirmei anteriormente. Mais uma vez, concordo 100%, tá? Nem tiro nem ponho. E as coisas não param por aí. Também em jogos de MMO, que é o Fortnite e League of Legends, no caso é MOBA, né? MOBA aqui é... Tá mais pra... é MOBA... Cara, esqueci outra do Fortnite. Que ensinam os jogadores inúmeras habilidades valiosas, como trabalho em equipe, coordenação e a parte de se adaptar a cenários em rápida mudança. Uma questão importante surge aqui é a seguinte: todas essas habilidades realmente ajudam no mundo real? Tá aí um bom questionamento, viu? Baseado no que tudo que foi dito anteriormente daqui até aqui, por exemplo, ó, sim, ajuda. Questão de RPGs, como eu havia dito anteriormente, de você, sob pressão, ter uma melhor opção, né? Seguir uma opção ali. Ajuda sim, realmente, cara. Questão de FPS, que melhora no caso ali, você melhora o desvio, entendeu? Não só desvio, mas reflexo, né, no caso. Essa era a palavra que eu tava procurando. Mas, realmente, cara, retenção de memória, principalmente se você for pra fazer um trabalho que precisa muito de carga cognitiva, isso te ajuda bastante. Ele acaba de responder aqui também, ó. Sim, eles fazem isso. Um estudo da Universidade de Houston destacou que os jogadores frequentemente desenvolvem habilidades valiosas no meio de trabalho, como trabalho em equipe, liderança, solução de problemas, por meio de suas experiências com jogos. Não só isso, mas você pode aprender um novo idioma jogando jogos. Eu, no meu caso, aprendi o inglês desde 8 anos de idade, jogando jogos single player,
que na época não tinha jogos traduzidos como tem hoje, né? Então você tinha que entender para poder passar de nível. Então você era obrigado a aprender o inglês na marra. Jogos e aplicativos de terapia e saúde mental. Sei que todos os jogos podem ajudar de muitas maneiras, mas recentemente eles se tornaram uma ferramenta importante também no mundo da saúde mental. Terapeutas e desenvolvedores estão trabalhando junto para criar jogos que ajudem as pessoas a lidar com ansiedade, depressão e outros desafios emocionais de forma mais envolvida e divertida. Interessante, não sabia desse estudo não. Dessa junção de desenvolvedores e terapeutas, né? Um exemplo popular é a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental Gamificada. Basicamente, são aplicativos de saúde mental que transformam técnicas de terapia em jogos interativos. É diferente de maneira tradicional que você simplesmente fala sobre seus sentimentos. Caramba, que da hora. Não sabia, realmente. Veja bem, a TCC gamificada faz com você se sentir como se estivesse em uma missão, monitorando suas emoções e completando desafios de pensamento e tudo mais. Ela permite que os pacientes sintam como se estivesse jogando um jogo, o que pode ajudá-lo muito a travar suas habilidades mentais. Diferente do aplicativo do Mindshift, Super Better, Sparks, são ótimos exemplos disso. Caramba, que interessante. Tá aí, ó. Mais uma inovação para o meio terapêutico, digamos, né? Que você consegue lidar com seus sentimentos de forma gamificada. Até os videogames tradicionais encontram seu espaço nas sessões de terapia. Alguns jogos famosos como Journey, muito bom jogo, Animal Crossing, nunca joguei, foram elogiados por criar ambientes tranquilos que ajudam os jogadores a relaxar. O que estou tentando dizer é que essa nova onda de jogos terapêuticos é a prova de que jogos podem ser utilizados muito mais do que apenas entretenimento. Cara, com certeza. Tem jogos aí que te passam conhecimento sinistro, mano, muito, muito sinistro. Eu lembro de ter aprendido história com Assassin's Creed, né? Que era da época lá do Ezio, que era o Assassin's Creed 3. Não me lembro agora qual era o... Acho que era o 3 mesmo. Que tem o Assassin's Creed Brotherhood, que já joguei também. Tem o Black Flag, que eu nunca joguei, mas estou com muita fim de jogar. Todos eles retratam a história, né? Só que de uma maneira diferente. Enquanto você pega um livro de história e lê, que é apenas leitura, lá você interage com o mundo, né? Na época dos acontecimentos. Então, você aprende muito mais rápido. Muito mais rápido. Podem ser usados para ajudar as pessoas feridas. Podem ser usados como meio de curá-las. Incrível, não é? Sim, concordo. Lado negro dos jogos. Bem, até agora discutimos muitos impactos positivos dos jogos. Mas isso não é tudo no mundo dos jogos. Há outro lado dos jogos que não é suficientemente discutido. Você assistiu a série Harry Potter, deve estar familiarizado com o fato de que Voldemort começou como Tom Riddle, sim, um garoto curioso e talentoso, mas com o passar do tempo ele se perdeu nas tentações mais sombrias. Bem, os jogos também têm um pouco dessa energia. Até agora não senti muita coisa negativa dos jogos não, cara. Sinceramente, uma coisa que se eu pudesse pontuar seria... Não seria perca de tempo, a melhor colocação dessa palavra, mas para jogos online, tipo League of Legends, Dota, jogos que demandam muito de você, cognitivamente, de estar presente no jogo, eu diria que é perca de tempo, né? Que, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui. No League of Legends você é um 5v5, né? Ou seja, 5 pessoas do seu time e 5 pessoas do time inimigo lutam para poder derrubar a base do outro. O que acontece na maioria das vezes? O que, pessoalmente falando, tá? A maioria é 4 pessoas do seu time, é tudo full batata, tudo idiota, começa a se xingar, começa a perder pro outro time, começa a só quitar do jogo e só fica lá você, tentando salvar o jogo, né? Tentar acabar com o jogo, garantindo a vitória. Não é isso que acontece, você gera estresse, não tem trabalho em equipe, na maioria das vezes, o que no artigo acaba de falar, né? E você fica estressado, frustrado. Tem efeitos fisiológicos também, que você começa a tremer, suor. Eu já experienciei isso e não é nada legal. E perca de tempo, né? O tempo é o único ativo que você não tem como de voltar. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Se era uma coisa ruim, assim, no lado dos jogos, né? Esse é meu posicionamento. Jogar é parecido com tudo isso. Somos tentados a jogar sempre mais uma fase, mais uma partida, mais uma hora. Mas se não tomarmos cuidado suficiente, essa fuga saudável pode se transformar em uma obsessão doentia. A linha entre gostar de um jogo e ser consumido por ele pode ser confundido muito rápido. É uma linha tênue, né, cara? Realmente, você gosta muito de um jogo a ponto de, ficar horas e horas sem fazer as necessidades básicas do ser humano.
você realmente tá no fundo do poço, digamos assim. Porque, pô, tem que ter um tempo, né? Pra você executar as coisas do ser humano, que precisa fazer, precisa trabalhar, precisa estudar, precisa de ter interação social. Interação social que eu falo assim, sair para conversar, sair para trocar ideia, que realmente o ser humano precisa disso, né? Que o ser humano ele é muito sociável, né? Por mais que você fale assim, eu não sou muito de sair, não sou muito de... Pô, mas você precisa de sair, cara. Pra poder, tipo, distrair a mente, entendeu? Então, que tal falando sobre esse lado obscuro e misterioso dos jogos? O lado sobre o qual muitas vezes não falamos. O lado que afeta a saúde mental, produtividade, relacionamento e às vezes até mesmo a autoestima. Enfim, vamos lá. Exatamente, cara. Aqui eu concordo contigo. Quando o vício em jogos se torna um problema. Todo mundo sabe como funciona o vício em drogas, certo? O vício de jogos também funciona da forma semelhante. O vício em jogos eletrônicos começa a tomar conta de você e aos poucos, e antes que você perceba, você já está afundado num buraco. É verdade, a mesma coisa quem é dependente químico e tal, é porque realmente é barra, mano. Quando você joga, não porque gosta, mas porque precisa. E adivinha o que acontece com o tempo? A linha entre o mundo virtual e a realidade começa a se confundir. E você começa a preferir pixels em vez de pessoas. Às vezes você quer também fazer o lado inverso, né? Você prefere os pixels do que as pessoas, que eu entendo também. Mas claro, respeitando aqui, ó, o seu tempo, a você fazer suas coisas também, não deixar de fazer as coisas, porque, pô, ficar só jogando não dá, né? Você deve estar se perguntando como eu sei de tudo isso, certo? Eu sei disso porque eu já passei por isso. Tudo começou durante a Covid-19, uma época que o mundo tão rapidamente que fiquei dentro do... mudou tão rapidamente que eu fiquei dentro do meu quarto o dia todo. E adivinha o que aconteceu? O videogame famoso chamado Fortnite se tornou tudo pra mim. Como introvertida, então é uma mulher que escreveu esse artigo, beleza. Senti que havia encontrado minha zona de conforto. Eu queria me tornar o melhor em Fortnite. Introvertida, o melhor... Agora eu fiquei bugado. Por mais irônico que pareça, eu queria me tornar um jogador de esportes. Então continuei jogando, e eu literalmente passava mais de 8 horas por dia. Foi o que eu falei, cara. Você tem que ter regrado aí quanto de tempo você vai gastar por dia jogando, não deixando de fazer suas atividades também, questão de atividade física, atividade cognitiva, você estudando, você trabalhando, entendeu? Mas nos bastidores minha vida estava sendo fortemente afetada. Eu não percebi. Minhas notas estavam começando a cair, parei de passar o tempo com minha família. Cara, isso aqui é bom também, viu? Evitava pessoas, a menos que fossem boas em Fortnite. Eu queria sair, encontrar amigos ou fazer qualquer coisa que não envolvesse o jogo. Ela não queria sair, Tá. Então é isso, cara. É isso que eu disse, né, anteriormente. Resumindo, toda a minha vida começou a girar em torno do mundo digital. Por causa disso, perdi a noção do mundo real. E essa não é só minha história, isso está acontecendo com milhares de jovens que nem percebem porque estão desperdiçando suas vidas. A verdade é que o vício em jogos é real, e embora nem todos caiam nela, é algo que definitivamente deveria ser discutido com mais frequência. Concordo. Tem ônus e bônus, né? Você pode ficar super, ultra, mega viciado em jogo, gastar toda a sua vida até o último segundo dela jogando, né? Se estressando em jogos online. E é isso, né? Não me entendam errado, né? Acredito que tudo tem um tempo na sua vida de fazer, né? Desde jogar, estudar, trabalhar, ganhar dinheiro. E, pô, você veio ao mundo para desfrutar das coisas, né? Não ficar focado 100% em jogos. Enfim, quando o escapismo se torna isolamento. Jogar pode parecer uma pequena fuga ao caos do mundo, até que a fuga se torna uma armadilha. Veja bem, quando você se conecta com o mundo dos games, muita coisa muda. Os dias começam a se tornar em noites, você diz a si mesmo: só mais uma partida, e antes que perceba, o sol já nasceu e você não dormiu. Todos os dias eu prometi a mim mesmo que eu encerraria o jogo mais cedo, mas nunca saí desse ciclo. Eu estava preso na clássica armadilha do só mais uma partida. Em algumas noites, eu nem percebia que tinha passado a noite inteira jogando um junk food ao meu lado, comendo e jogando como um louco. Cara, sinistra a saúde desse cara aqui, viu? É isso, o sono é a primeira vítima, verdade. Agora vem a segunda vítima. Alguém tem um palpite que pode ser? Responsabilidade, exatamente, como estudo, trabalho. Eu literalmente vivi isso. Meu relacionamento com a família começou a ruir porque eu não conseguia nem realizar as tarefas mais básicas. Eu não estudava, não ajudava em casa, estava mentalmente ausente. A certa altura, meu pai ficou tão frustrado com a minha obsessão por jogos que literalmente quebrou um pente de memória RAM de pura raiva. Isso é o que realmente aconteceu.
E essa é a parte assustadora do vício. Você não percebe o quanto está abandonado até que ele já tenha desaparecido. Sua saúde vai pro saco, responsabilidade vai pro saco. Então tenha muito cuidado, tá, rapaziada, quando vocês forem... meio que vocês se policiarem, né, a jogar, né? Tenha sempre isso em mente, né, lá no fundo da sua cabeça, quando for jogar, falando assim, pô, quanto tempo eu já passei aqui? Será que já não tá legal de jogar isso aqui? Será que eu não posso agora ir dar uma estudada, passar um tempo com a minha família, passar um tempo com marido, enfim, por aí? Como os jogos podem levar ao isolamento social? Tenho certeza de que todos vocês que estão lendo isso já sabem que os jogos proporcionam uma sensação de realização em uma comunidade. No entanto, se eles se tornarem o único foco da sua vida, as coisas podem literalmente virar do avesso e te apunhalar pelas costas. Lembre-se da minha época de Covid-19, já mencionei isso antes, como eu era um viciado em jogos, por isso eu evitava reuniões familiares, eu ignorava meus próprios amigos, porque o mundo deles não girava em torno de jogos, e o meu sim. Meio que dá um shift de mentalidade real. Eu estava completamente isolado socialmente, estava ficando cada vez mais deprimido a cada dia, e adivinha que eu fiz a resposta de tudo isso? Liguei ao Fortnite novamente, e não percebi que isso só estava piorando as coisas. Veja bem, a questão é que humanos são seres inerentes sociais, foi o que eu disse anteriormente também. Nossos cérebros são programados para buscar conexão, colaboração e comunidade. Isso desde a época antiga, né, do Homens das Cavernas, que sempre buscavam comunidade, colaboração entre eles, conexões. Quando nos isolamos, especialmente por longos períodos, isso pode ter efeitos negativos em nossa saúde mental. E não estou inventando isso. Esses são fatos comprovados por diferentes estudos de pesquisa. Um estudo publicado pela Scientific Reports descobriu que indivíduos com sintomas depressivos têm maior probabilidade de se isolarem em suas redes sociais, o que pode agravar ainda mais seus sintomas. Diversos outros estudos da American Psychology Association e da Harvard Gazette também enfatizam o mesmo ponto. O isolamento social pode levar a uma série de problemas mentais. Sim, que está inerente ao ser humano, né? Você precisa de pessoas para se sentir bem. Como os ciclos de dopamina fazem você continuar jogando. Você deve ter notado que toda vez que completava um desafio, vence uma rodada ou desbloqueia uma nova skin, você começa a se sentir muito bem. Bem, você se sente bem porque nos bastidores o seu cérebro libera dopamina, também conhecida como substância química do bem-estar, que desempenha um papel importante no desenvolvimento do vício, e isso cria um ciclo. Então desafio, ganha recompensa, ganha satisfação de ter concluído a recompensa, e o ciclo se repete. E o jogo pela qual eu era loucamente apaixonado, também conhecido como Fortnite, é mestre utilizar esse ciclo específico, e não é só Fortnite. Hoje em dia, quase todos os jogos utilizam esse ciclo para atrair os usuários. Mano, isso até para você criar um jogo, tem matérias que utilizam a psicologia para manter o seu player engajado com aquele produto. Não só isso, mas trazer um senso de comunidade para que o player se realmente fique tão abismado por esse jogo que ele não quer trocar isso para outros jogos, sabe? É quase como se fosse uma seita, quase. Quase todos os jogadores multiplayer têm passe de batalha, que oferecem um conjunto de tarefas para completar, após as quais você é recompensado com itens chamativos. Também temos os torneios competitivos, que fazem você se sentir progredindo rumo à grandeza. Por fim, temos as caixas de saque, que também fornecem itens brilhantes que dão ao seu cérebro uma sensação de adrenalina toda vez que você abre uma. Não é à toa que muitos países desenvolvidos, né, eles baniram essa prática de loot boxes. Se você jogar no Google aí, no YouTube, você vai ver uma série de vídeos, vai ver uma série de reportagens falando sobre loot boxes, que tem gente que gasta milhões ou X mil dólares ou X mil euros por mês para poder abrir caixas e para poder receber alguma coisa. E todas as grandes empresas, né, a EA é mestre disso, que, colocam uma porcentagem pequenininha para você receber umas paradas dentro dessas loot boxes, que é as caixas de saque aqui, né? Enfim, é coisa bizarra, velho. E aí você vai ver que muitas empresas foram multadas na União Europeia, a questão de norte-americana também foi sancionada. Enfim, não entra o detalhe agora, tá? Sei que alguns de vocês podem estar perguntando, mas por que isso funciona? Bem, a questão é que nosso cérebro não consegue distinguir entre recompensas digitais, também conhecidas como recompensas dentro de videogames, e conquistas na vida real, pelo menos não tão claramente. Então, quando você finalmente desbloqueia aquela skin lendária, depois de uma semana de trabalho árduo, parece que você fez algo significativo, mesmo que não tenha nada mudado no mundo real.
Quando os jogadores experimentam a sensação, eles voltam sempre para obter mais e mais dela. E, antes que percebam, ficam presos nesse ciclo. Aí entra o que eu falei anteriormente, né? Para você criar um jogo, hoje você precisa estudar psicologia para poder entender gatilhos mentais para poder fazer os players ficarem presos. Presos assim, jogando e o tempo nem passando, sabe? Jogos é a geração mais jovem. Todos sabemos que a geração atual, também conhecida como a geração Z, está crescendo em um mundo onde está a um clique de distância e os jogos impulsionam isso. Pense bem, nos jogos você completa uma missão ou um desafio e boom, você recebe uma recompensa. Você acerta aquele tiro na cabeça e instantaneamente ouve aquele ding. Sensação de CSGO players, né? Mas aqui está o problema. A vida real não funciona assim. Na realidade, suponha que você está tentando ficar sarado ou tentar abrir um negócio. Não há como dizer o quão perto de você está do sucesso. Você pode literalmente trabalhar duro por anos antes de ver qualquer real mudança, que pode ser realmente frustrante, mas o mundo dos jogos é exatamente o oposto. Ele literalmente apodreceu suas mentes mais jovens dessa geração. Há muitas coisas que eu tenho a dizer sobre esse assunto em particular, então vamos nos aprofundar nisso e entender como isso está afetando a mente da geração mais jovem. Pegar uma pausa para eu poder tomar uma refri. Impactos do excesso de jogos. Anteriormente, discutimos como os jogos podem ser utilizados como formas para impulsionar as funções cognitivas e podem desempenhar um papel fundamental em torná-lo mais inteligente. Mas se você ultrapassar os limites, aí a história se inverte. A superexposição, especialmente em tenuidade, pode superestimular o cérebro, reduzir as capacidades de atenção e fazer com que tarefas fáceis parecem realmente difíceis. É meio que apodrece seu cérebro, né, com a superexposição. Diferentes pesquisas conduzidas pela Search Science e Hograph abordam como os jogos eletrônicos estão afetando negativamente a mente de milhões de adolescentes. Eles também enfatizam o fato de que isso é especialmente preocupante para adolescentes cujos cérebros ainda estão em desenvolvimento. Basicamente, a mente fica superestimulada por sessões prolongadas de jogo, o que leva a problemas de concentração ao tentar realizar qualquer tarefa. Cara, eu tô vendo que tá tentando demonizar a estrutura de um jogo, mas isso também pode ser aplicado facilmente para vídeos curtos, vídeos na vertical, né, tipo Shorts, TikTok e Reels do Insta, que tem a mesma tarefa, né? Se você ficar super exposto, basicamente scrollando Reels o dia inteiro, sua mente também vai apodrecer, cara. Vai ter os mesmos sintomas aqui também, ó. Tudo isso se deve à adaptação do cérebro e altos níveis de estimulação, tá? Fazendo com que as tarefas do dia a dia pareçam menos envolventes. Faço das palavras aqui, basicamente, as minhas do Reels, do Insta e do YouTube Shorts, né? Custo físico do tempo excessivo de tela. Na era atual, crianças e adolescentes passam muito tempo em frente às telas. De acordo com a Academia Americana de Psiquiatria Infantil e Adolescente, crianças de 8 a 12 anos passam em média 4 a 6 horas por dia em frente às telas, enquanto um adolescente pode passar até 9 horas. Caramba, velho. Isso aqui é bizarro mesmo. Isso é muito bizarro. Pode passar até 9 horas em uma tela, pô. Agora, você deve estar se perguntando, como a pessoa consegue passar tanto tempo em frente a uma tela sem sofrer as consequências? Não é mesmo? Bem, é isso mesmo. Há inúmeras consequências. Já reparou como é difícil aguentar um passeio de 10 minutos e um personagem do Subway Surfer correndo na tela? Pois é, você não está sozinho. Estudos mostram que crianças e, sinceramente, adultos também estão começando a ter dificuldades em atenção. E isso tudo se deve à superexposição a luzes piscantes e efeitos visuais de videogame. Cara, isso aqui é até para você ler, né? Que é uma tarefa muito boa, que estimula o seu cérebro, né? Consolida todas as partes do cérebro quase. Você já se sente, pô, o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? Isso é entediante. E você não consegue ficar nem 10 minutos com tudo desligado, né? Olhando só pra parede. Realmente, você literalmente pode morrer de tédio. E nem começa a falar os impactos físicos do tempo prolongado às frente da tela. Seus olhos começam a doer, sua visão fica embaçada e até as costas doem por causa de postura de banana, é verdade. É a posição gamer, né? É o gamer neck, que fica assim, tem até um meme, gamer neck. Enfim, resumindo, não é apenas jogar, mas o uso da tela de um longo período é semelhante a se apunhalar pelas costas. Claro, as pessoas podem não sentir que estão fazendo nada de errado no momento, mas daqui a 10 anos, as coisas são completamente diferentes. Jogou Bachaidin Hakikel Hete Hain. Não sei a pronúncia disso aqui, tá? Tô longe de saber também. Se você cresceu com uma casa paquistanesa e jogou algum tipo de videogame,
Então você deve ter ouvido algumas versões de... Cara, eu me recuso a falar isso aqui, pronunciar, que eu não faço ideia. A maioria de nós, pelo menos, eu achava que nossos pais estavam sendo dramáticos demais. Mas agora percebi que não. Essas são preocupações reais que estão demonstrando quando percebem que seus filhos passam muito tempo às frente das telas. Eu não sei o que está dizendo aqui, então eu não posso afirmar nada. Pais em todo o mundo estão genuinamente preocupados com o futuro de seus filhos. Eles notam constantemente que eles passam tempo demais buscando vitórias no Fortnite ou comendo aquele frango no PUBG, e honestamente eles têm razão. Como as crianças passam tanto tempo jogando videogame, as suas notas estão caindo, elas não estão mais socializando e muito mais. Isso aqui começa a ser um problema e grande, tá? Para uma sociedade, que o PIB é afetado, menos pessoas estudando, é mais massa de manobra para governo, até porque o governo gosta, né? Menos gente trabalhando afeta a economia do país, enfim, isso envolve toda uma esfera da sociedade, né? Até mesmo os professores locais de centro de ensino observam que os alunos falam mais sobre suas conquistas em videogames do que na vida real. Eles se lembram de cada detalhe do videogame que jogam, mas esquecem como funcionava a divisão de 2 números inteiros. Caramba. E tudo isso não significa que os jogos em si sejam ruins. É só que eles estão sendo mal utilizados e uma imagem ruim dos jogos em si é criada aos olhos da maioria das pessoas. É exatamente. Tudo em excesso faz mal, né? Tem pessoas que preferem shorts, que é um conteúdo mais mastigado, mas isso devido à falta de paciência de sentar e estudar, né? Enfim. E a maioria de nós pensa que os pais não estão tentando acabar com a vibe, enquanto na realidade estão só esperando encontrar um equilíbrio para que seus filhos não se percam nos pixels e esqueçam de existir um mundo real esperando lá fora. Como o mundo está respondendo ao vício em jogos? Considerando tudo o que falamos, desde a redução da capacidade da atenção até a dependência emocional, fica claro que os jogos não são mais apenas um problema pessoal. Estão se tornando um problema global. E quando algo começa a afetar uma geração inteira, é que os governos entram em cena. Porque vai afetar todo mundo, né? Diferentes países estão agora respondendo ao problema dos videogames da sua maneira. Regras diferentes estão sendo mais elaboradas e limites estão sendo estabelecidos para controlar os hábitos do jogo. Mas, junto com tudo isso, algumas questões importantes também começam a ser levantadas. Essas respostas são eficazes ou estão indo longe demais na direção oposta? Falaremos exatamente sobre essas coisas na próxima sessão do artigo, então sem perder tempo, vamos ao que interessa. Depende de quais respostas os governos estão utilizando, né? E dependendo dessa resposta, aí sim pode ser a direção oposta, pode ser em direção à mesma direção. Quando os jogos se tornam controlados pelo Estado, a repressão da China. A China, pelo que eu entendo, ela limita, né, ao tanto tempo que o pessoal pode jogar por dia, por semana, sei lá. E a gente vai ler isso aqui agora. Como o vício em videogames vem afetando os jovens em escala global, a China decidiu intervir e tomar as rédeas da situação. O país implementou algumas das regulamentações de jogos mais rigorosas no mundo. E elas não são apenas sugestões, são literalmente aplicadas por lei. A seguir estão as coisas que estão acontecendo. As crianças podem só jogar em determinado número de horas, menores de idade só podem jogar 3 horas por semana. Olha isso, cara, que loucura. Principalmente nos fins de semana e feriados, para garantir que todos sigam as regras. O sistema de reconhecimento facial e de nome real são usados para monitorar e controlar o tempo de jogo. Até mesmo as empresas de jogos são orientadas a limitar recompensas dentro dos jogos, e o que pode desempenhar um papel importante na redução de mecanismos de gastos excessivos, como loot boxes, que eu falei, que é a caixa de saque. Isso pode ser muito útil para consertar os cérebros apodrecidos da geração mais jovem. Concordo em parte nesse extremismo aqui da China, tá? Sim, eu concordo desse de loot boxes, mas essas duas aqui a gente pode aplicar em um outro exemplo, né, que fica bem melhor, esse, por exemplo, de sistema de reconhecimento facial de nome real. Se a gente aplicar isso para um mundo, digamos assim, de competição, de jogos competitivos como Counter-Strike, League of Legends, Overwatch, que basicamente tem muito cheater, utilizar o reconhecimento facial e de nome real, ou seja, se você for banido naquela conta, para você abrir uma nova conta, não tem como. Porque está atrelado ao seu sistema de reconhecimento facial e no seu nome real. Então, a não ser que você faça um implante, sei lá, faça uma mudança radical na sua cara ou seu nome real, aí você tem direito a criar uma nova conta e por aí vai.
Mas nesse de loot boxes eu realmente concordo e muito. Porque é igual a bet, né? Você gasta inúmeros rios de dinheiro para apenas pixels, né? E esses dois aqui eu discordo, né? Eu não sou muito a favor, né? Outros países não estão muito atrás. Embora que seja verdade que a China possa ser mais barulhenta na sala, isso não significa que seja a única preocupada. De fato, muitos países ocidentais também estão começando a tomar as rédeas da situação. Debates estão em andamento e diferentes regulamentações estão sendo elaboradas. Embora seu tom seja menos rigoroso e mais focado na proteção do consumidor, o que é positivo. Atualmente, as seguintes medidas estão sendo tomadas para diferentes países para garantir que o problema dos videogames não piore. Vamos ver aqui quais são as regulamentações, né? O Reino Unido pressionou por lei sobre loot boxes, abri-las tem o mesmo efeito que jogos de azar, foi o que eu disse anteriormente. E por isso todos os países estão tentando limitar esse mecanismo ao máximo possível. Esse loot boxes começou na EA há muito tempo atrás, onde você tinha a possibilidade de tirar proveito, né? Você comprava uma loot box, vinha uns itens mais fortes, né? Era como se fosse o efeito pay to win em jogos, MMORPG, só que voltado a um mundo mais para qualquer jogo multiplayer competitivo, né? A Alemanha e a Bélgica proibiram ou restringiram fortemente as microtransações em jogos de diferentes videogames. Isso aqui também é outra coisa, microtransação em jogo. Realmente dá para ganhar uma nota muito preta, viu? Se você for um desenvolvedor de um jogo assim, implementa isso aqui, pessoas viciadas no teu game vai gastar rios de dinheiro. E muitas vezes esse dinheiro, tipo assim, sei lá, sai da conta da mãe e aí vai parar no teu game, entendeu? Todas essas regras e leis podem parecer um passo para consertar as coisas, mas aqui está o problema. No papel pode parecer o melhor movimento de desintoxicação digital, mas na prática estão causando um espanto. Embora as intenções das autoridades não sejam ruins, mas aqui está a questão. Regras e regulamentos tão rígidos certamente vão incitar um comportamento de jogo clandestino e ainda mais obsessão por jogos. Concordo. Se for menos branda, com o intuito de suavizar, né, essa transição de começar leve e ficar exponencialmente mais pesado, né, e não começar já pesado de uma vez e pronto. Não, isso vai causar espanto mesmo. Aí ok, né, se você começar restringindo poucas coisas, mas subindo aos poucos, acredito que vai dar melhor. Agora você deve estar se perguntando por que as crianças ficam mais obcecadas por algo que você tenta limitá-las, certo? Bem, isso é a natureza delas. Sempre que você tenta limitar algo ao seu filho, o cérebro dele não consegue parar de pensar nisso, e ele fica ainda mais curioso sobre aquele assunto específico, o que leva a ficar ainda mais obcecado por aquilo. Mas é isso mesmo. Acho que a natureza do ser humano é essa, né? Porque a moderação é fundamental quando se trata de jogos. Há pouco estávamos falando sobre como diferentes países estão começando a reprimir e a aplicar leis rigorosas na esperança de resolver todo o problema do vício de jogos. Mas nossa, eles nem sabem que tudo isso vai sair pela culatra e eles vão se arrepender de tudo isso. Então, isso nos leva à verdadeira pergunta. Qual é a solução? Honestamente, não é uma fórmula complicada. Gerenciar o tempo de tela, garantir que priorizamos trabalhos importantes e garantir que somos moderados em tudo é a chave. Até o nosso garoto Thanos dos Vingadores sabia a solução. Gaming, getting actual work done, perfect balance. As all things should be. Tá falando aqui, ó, o jogo e as coisas que têm que ser feitas, né? O balanceamento perfeito e como as coisas deveriam ser. Veja, eu disse que você... eu disse a você que ele sabia sobre equilíbrio. Enfim, embora em teoria implementar o equilíbrio possa parecer bem fácil, mas na realidade não é moleza. Para quem tá nesse estágio, cara, é muito difícil. É muito difícil sair desse buraco, sabe? Então, que tal falamos sobre como uma pessoa que está disposta a equilibrar o seu mundo de jogo e a realidade pode tomar medidas que podem levá-la a obter esse equilíbrio perfeito. Como jogar de verdade sem deixar que isso te jogue. Gostei desse trocadilho aqui. Tudo bem, sejamos realistas. Todos sabemos que jogos são divertidos, mas se quisermos que continuem divertidos e não consumam nossas vidas, um pouco de equilíbrio é a solução. Você pode começar terminando as coisas mais importantes, podem ser seus estudos, trabalho, tarefas, ou que seja que esteja na lista de afazeres. Termine essas coisas primeiro e depois terminar, você pode finalmente jogar o seu jogo quando quiser. Cara, esse que meus pais faziam comigo, né? Que eu, antigamente, quando era mais jovem, cara, eu era fissurado, né? A ponto de não fazer dever de casa, por aí. E aí meu pai falou assim, pô, meu filho, faz as coisas primeiro, depois você vai jogar, entendeu? Estuda primeiro, vai fazer essas coisas, depois procura jogar. E a primeiro momento eu
Tipo assim, falei, não, pai, isso é coisa zoada e tal, não vai dar em nada. Jogo vai dar alguma coisa e tal. E aí, cara, depois que eu vi que minhas notas estavam pendurando ali, quase tomando bomba, falei, pô, aí deu ruim, né? Deixa eu fazer minhas coisas aqui. E aí, foi o melhor ensino, assim, que meu pai me deu, viu? Tipo assim, questão de jogo. Que hoje eu vejo e falo assim, pô, realmente, cara, se eu estudar primeiro, depois eu fazer meus jogos, tipo, estudar, fazer meus jogos depois, melhor coisa, cara. Melhor coisa mesmo. Eu pessoalmente também uso a mesma estratégia. E acredite, é tão bom jogar videogame quando você sabe no fundo do coração que mereceu. E é bom mesmo. Também pode usar diferentes ferramentas que permitem monitorar quanto tempo você gasta em cada aplicativo. Esses aplicativos fornecem um detalhamento de onde o seu tempo está sendo gasto. E quando você percebeu que passou de 6 horas jogando Devil May Cry 5, sem querer, a coisa começa a ficar séria rapidinho. Parentalidade na era digital. Oriente, não controle. Não controle. Há uma coisa que os pais não percebem, proibir jogos não é a decisão certa. Se os pais tentam proibir completamente jogos para os seus filhos, não serão diferentes dos governos que estão criando leis rigorosas para jogos. E tudo isso certamente não termina bem. Já falamos sobre essa abordagem específica pode ter consequências graves. Concordo, velho. Se você proibir já de cara pro seu filho não querer jogar, ele vai querer, tipo, sair na casa dos amigos dele, e aí depois jogar escondido, entendeu? E por aí vai. Aí na cabeça dele ele fala assim, pô, mano, jogar é errado, então isso puxa a atenção, né? Pra poder fazer. A verdade é, quanto mais você tenta controlar seu filho de forma agressiva ou negativa, mais ele vai reagir. A curiosidade não é algo que desaparece só porque você disse não. Na verdade, ela só cresce. É verdade. Tem uma área do nosso cérebro que quando você resiste ao impulso, né? Isso se torna mais grave ainda. Ela literalmente aumenta de tamanho, né? Principalmente aqui no Paquistão. Esse é um problema enorme. As crianças são mimadas e super protegidas pelos pais, e assim que ouve você não pode fazer isso, começa a se perguntar por quê. Eles acham que deve haver algo especial e bom. Isso se torna ainda mais tentador. Pois é. E você pode estar pensando que isso se refere apenas aos jogos, mas não é. O mesmo vale para outras coisas arriscadas, até mesmo drogas. A resposta não é controle, é apenas uma boa e velha conversa. Sim, os pais devem deixar os seus filhos explorarem, aprenderem, caírem um pouco e se levantarem. Ora, envolva-se também com seus filhos jogando videogame, demonstre algum interesse e entenda o que eles estão jogando. E oriente-os sem transformar os jogos em vilões e grandes coisas ruins. Apoie-os, não os cale. E é isso que realmente funciona. Cara, eu gostei desse artigo aqui, hein? Conclusão. Jogos, uma faca de dois gumes. Você leu aqui, parabéns por continuar, porque certamente você deve ter aprendido pelo menos alguma coisa enquanto lia. De qualquer forma, ainda há algumas coisas para abordar, então vamos entender isso. Ainda tem mais coisa. Bem, a essa altura, tenho certeza que você já sabe que os jogos não são heróis nem vilões. São apenas uma ferramenta. E como qualquer outra ferramenta, pode ajudar você a construir algo significativo. Ou pode prejudicá-lo. Mano, puxando essa parte aqui desse tópico, é a mesma coisa de IA, né? Se você escuta IA pra cá, IA pra lá, IA pra lá. E, cara, IA é apenas uma ferramenta. Muita gente tá falando assim, IA vai roubar meu emprego e tal. Cara, não vai. Possa ser que em 10 anos, aí sim. Mas por agora, é apenas uma mera ferramenta. E tem muita gente usando essa IA de muleta, né? Pra fazer tudo na vida. Tipo, desde pra resumir textos, que vai ter o entendimento da IA. Entendimento assim, entre muitas aspas, né? Que a IA não pensa. Tem até artigos da Apple que falam que a IA não pensa. E aí usa de muleta, acaba terceirizando toda a sua responsabilidade, poder de decisão, análise crítica, análise construtiva para IA. E aí quando você vai ver, você virou apenas um zumbi. Seu cérebro correu todo, ficou super atrofiado. E aí você chegar na vida real e fala assim, pô, mano, sei lá, quanto que é 2 mais 2? Aí é capaz do cara mandar isso pra IA responder pela pessoa, saca? Então, assim, não é legal. Mesma coisa usar os jogos como muleta, né? Vai super atrofiar seu cérebro, você não vai conseguir fazer nada na vida, né? A verdade é que jogar se torna perigoso não por causa dos pixels na tela, mas por causa do que acontece dentro das nossas mentes. E um ponto importante a ser observado é que o vício não é um problema específico de jogos, é um problema dos próprios humanos. Acho que podemos chamar essa questão de habilidade. Exatamente. Brincadeiras à parte. Uma pessoa pode ser viciada em se tornar a versão melhor de si mesma,
ou pode ser viciado em escapar da sua própria realidade. A diferença é a seguinte: uma leva evolução, né? Que é se tornar 100%, 1% melhor a cada dia, né? A outra leva erosão. Resumindo, os jogos não são inimigos, mas deixá-los tomar conta do seu tempo, sim. Você simplesmente precisa retomar o seu controle, e para isso não precisa parar de jogar. Você só precisa jogar com mais inteligência e garantir que é você quem está no controle, e não o contrário. Por fim, se esse artigo te ajudou, mesmo que minimamente seja fornecendo alguma informação nova ou mudando o seu ponto de vista de alguma forma, então me conte. O feedback me ajuda a subir de nível e acredite, eu adoro isso. Como sempre, fique seguro e são. Cara, eu gostei desse artigo. Vou deixar o link do artigo na íntegra aí, na descrição, tá? É super válido, é super interessante esse artigo. Para quem quiser ler depois, tiver um tempo para poder ter sua própria análise construtiva e, enfim, fique à vontade, beleza? No mais, para quem ficou até aqui, é um vídeo muito ultra mega longo. Obrigado. Peço para que inscreva-se no canal. Já deixa o like aí também se você gostou desse conteúdo. Vamos tentar bater a meta de 100k até o final desse ano. E no mais, fique com Deus e até o próximo.